ela colocou o seguinte, abre aspas, o problema com Eichmann era exatamente que muitos eram como ele. E muitos não eram pervertidos nem sádicos, mas eram e são terrivelmente normais e assustadoramente normais. Do ponto de vista das nossas instituições e dos nossos padrões morais de julgamento, essa moralidade era apavorante, pois ela implicava que esse era um novo tipo de criminoso. O criminoso que comete seus crimes em circunstâncias que tornam praticamente impossível para ele saber ou sentir que ele está agindo de forma errada. Fecha aspas. Quando a questão da solução final, porque antes deles resolverem que haveria campos de concentração, que os campos de concentração eles só foram bem próximo do final que eles foram criados. Eles criaram isso como eles diziam que era a solução final para o problema dos judeus, porque eles já tinham muitos judeus presos, eles não sabiam o que fazer e eles precisavam se livrar dos judeus de alguma forma. Então, eles criaram os campos de concentração mesmo para exterminar. E nessa época, o Eichmann, inclusive, ele estava muito enfronhado nessa estratégia de poder e na burocracia disso, e nas redes de proteção do nazismo. Ele se transformara numa figura que deixava de ser um portador de ordens, igual ele costumava dizer, e ele tinha se tornado num portador de segredos. Tem um filme que retrata bem isso, que chama Conspiração, é exatamente sobre essa reunião que teve para decidir sobre o destino dos judeus. E é verdade, ele nunca tinha matado ninguém, mas ele tinha se comprometido dentro daquele sistema. Mas ele nunca se perguntou, acho que o André até colocou isso, ele nunca se perguntou o que acontecia com os judeus depois daquilo ali, o que acontecia com aquelas pessoas depois que elas chegavam ali. Então, por isso ele já passou a ser um portador de segredos. E essa mudança ela era muito importante, porque ele deixava de ser simplesmente uma pessoa que não sabia o que ia acontecer, para passar uma pessoa simplesmente, eu cumpri o meu papel, eu estou aqui, eu deixei aqui, o que vai acontecer agora não me interessa, eu nem tenho parte disso, né? Eu acho que foi o pensamento dele, ele achava que ele estava livre disso. Então, Tiago, eu queria saber de você o seguinte, dentro da questão assim, filosófica mesmo, que você traz, dentro desse pensamento filosófico, esse pensamento dele, isso era suficiente ele saber que, pelo fato dele nunca ter literalmente matado alguém, e dele não ter se preocupado com o que aconteceu depois, isso permitiria dizer que ele era transparente nessas relações, na relação da função, e o que faltou para o Eichmann, filosoficamente falando, né? A gente pegando, inclusive, esse ponto de vista aí do pensar, mas o que mais que pode ter faltado para o Eichmann para fazer essa reflexão? Abre o microfone. Ok. Bom, antes de começar a falar, é uma angústia, porque eu imagino assim, é muita coisa aqui. Só do que vocês já colocaram até agora de ideia. E até essa pergunta, eu acho que a gente precisaria de uma semana para poder dar conta disso aqui, de tão angustiado que cada palavra que vocês falaram que me tocou, ainda mais agora, você usou uma palavra que essa mexeu bastante comigo, apesar de eu não vou tocar nela, mas ela é conhecida. Eichmann era terrivelmente normal. A gente está vendo tanto essa palavra nas redes sociais, né? Eu sou terrivelmente evangélico, ou terrivelmente associando uma coisa negativa com uma coisa positiva, e a gente vai pensar alguma coisa assim. Bom, eu gostei de uma ideia que o André colocou, e eu gostei da pergunta da Catarina, juntar essas duas coisas. O André colocou ali sobre a questão fundamentalista, né? Pensei, para quebrar o fundamentalismo, eu pensaria em interpretações, porque o fundamentalista seguia por uma interpretação. E nós estamos numa sociedade plural.
Inclusive, o Lauro falou que teve um debate da diversidade, que é fruto da pluralidade e da diversidade da sociedade. Então, eu pensei, por que não trazer para começar a minha fala uma citação do filósofo que eu estudo, que é Nietzsche, né? Ele escreve um livro bem pequenininho, assim, é bem fácil de ler, chamado Sobre Verdade e Mentira. E aí, como a Catarina me disse em algumas conversas anteriores que ela adora metáfora, então aqui vai, para iniciar minha fala, uma metáfora. O que é, pois, a verdade? Então, permita-me ler aqui uma citação de Nietzsche. O que é, pois, a verdade? Ele começa explicando que é um exército móvel de metáforas, metonímias, antropomorfismos. Numa palavra, uma soma de relações humanas que foram realçadas poética e retoricamente, transportadas, adornadas e que depois de uma longa utilização padecem a um povo consolidadas, canônicas, obrigatórias. Aí ele cria uma metáfora. As verdades são ilusões das quais se esqueceu que elas assim o são. As metáforas são metáforas que se tornaram desgastadas, sem força sensível, moedas que perderam seu valor e que agora são levadas apenas como metal e não mais como moedas. Finalizo aqui. A verdade, então, aqui para Nietzsche, está dizendo, nós temos verdades no plural. Então, nós temos múltiplas interpretações, e uma verdade que eu carrego, às vezes eu carrego ela por tanto tempo, que é que eu lembro da minha avó, do meu avô, dizendo que guardou muito dinheiro, e esse dinheiro já não vale mais, porque escondeu o dinheiro para não gastar, o dinheiro perdeu o valor. Eu carrego uma moeda que agora só tem valor de metal e não valor de verdade, ou um valor comerciável, né? Então, ou seja, nós não podemos falar, então, de uma verdade objetiva. Então, nós estamos falando de alguém que é Eichmann, que ele cometeu uma coisa extremamente horrível, mas que é, entre aspas, defensável, como nós estamos verificando aqui, ou pelo menos há uma possibilidade dele ser defendido dentro das estratégias que nós estamos criando aqui para pensar. Eu gosto muito do quando o André fala assim, colocar no lugar do outro para imaginar a cena, né? Então, Eichmann, ele não era alguém brilhante, a gente percebe isso logo, né? Não era alguém extraordinário, ele não pensava, né, de uma maneira criativa, ou como disse o André mesmo, repetindo padrões, ele repetia padrões, uma pessoa muito comum, uma pessoa que não consegue ultrapassar esse mínimo, né, que é uma repetição de padrões. E outra coisa pior que a Catarina colocou, ele acreditava que ele estava fazendo tudo certo. Então, uma pessoa que fazia isso e acreditava numa verdade, ou seja, num valor que se desgastou por uma falta de um raciocínio mais elaborado, que estava no caminho certo. Mas esse tipo de gente, como Eichmann, eles são os piores tipos de gente possível, porque são as pessoas que capazes de cometer grandes atrocidades e que a gente, às vezes, não dá muita moral, entre aspas, para esse tipo de gente. Esse aí é um Zé Ninguém, ele não tem muita força aqui no nosso mas essas pessoas são perigosas por não refletirem, por serem uma massa de manobra muito fácil, né? Então, um simples dizer, contextualizando, né? Eu votei em fulano porque eu acreditei no discurso, né? Mas que discurso, né? O discurso do ódio, que estava claro, né? Tem que colocar agora as cartas sobre a mesa, ou acreditou no discurso da falta de uma preparação intelectual, ou no discurso de que haveria um benefício para a família do fulano de tal. Que tipo de gente é essa? E que tipo de verdade é essa que as pessoas estão acreditando? Então, eu não tenho aqui condições de falar filosoficamente de uma verdade objetiva que nos leva a uma resposta objetiva. Eu estou falando dentro dessa possibilidade da sociedade plural que nós vivemos, que é difícil encontrar um caminho para delimitar isso. Então, a verdade, ela é manipulável, ou seja, ela é como palavras. Nós podemos utilizar as palavras com muitos sentidos. Nietzsche tem uma outra metáfora que ele vai falar que as palavras são como bolsos, né? Ora eu tiro daqui
e coloco em outro bolso, eu uso as palavras como eu acho melhor nas circunstâncias que são melhor para mim, né? Como Eichmann disse, eu não sou culpado porque eu não fiz nada. E é verdade, a lei permitia matar judeu. Então, diante da lei, ele se lembra no julgamento, ele disse: eu só estou arrependido diante de Deus, mas diante dos homens, não, porque eu não fiz nada, né, que prejudicasse. Veja a falta de consciência de um homem desse, né, colocado na nossa frente. Aí a Catarina vai me toca numa outra palavra que eu acho muito interessante, que é ser transparente, né? Ser transparente é uma das qualidades que eu acho que nós precisamos cultivar no século XXI, mais do que nunca, e Nietzsche também, mais uma e última metáfora de Nietzsche, ele tem uma metáfora, uma ideia na obra dele, assim falou Zaratustra, muito interessante, porque tem gente que gosta de parecer água turva. Ou seja, quando a gente olha para as pessoas, né, é bom quando a gente tem clareza de quem a gente está lidando e com quem a gente está tratando, né? Por exemplo, eu vou falar o personagem, o Bolsonaro, fazendo uma contextualização, é uma água turva. Ele suja a água. E para que a metáfora de Nietzsche vai falar que tem gente que gosta de parecer água turva? Porque alguns turvam as águas para parecer profundo, né? Para parecer que tem conteúdo, para parecer que tem profundidade, porque a pessoa não sabe até onde que vai ali. E com isso, essas pessoas, Nietzsche vai dizer que elas gostam de passar por conciliadoras, mas elas continuam sendo mediadoras, intromissores, meio disso, meio daquilo, ou seja, gente pouco limpa. Então, quando a Catarina fala assim de transparência, eu penso, Eichmann talvez foi pouco limpo, pouco transparente, por não... alguns sujam a água de propósito, né? E outras a água é tão rasa que ela não tem como ficar limpa. Veja uma poça de água na beira numa estrada, toda hora essa água está suja, de tão pouca água, de tão raso, a água fica sempre nessa situação. Então, apesar de Eichmann ter sido, né, responsável pelo que nós estamos acabando de perceber, e a Catarina colocou muito bem, burocraticamente, ele foi responsável burocraticamente pelas mortes, não foi ele que matou diretamente, então nesse ponto ele não é o culpado. Ou ele não poderia ser o culpado sozinho, né? Primeiro porque quem elegeu Hitler foi o povo. Então eu tinha que colocar dentro do tribunal o povo que elegeu Hitler. Só que eu não posso levar um povo inteiro para dentro de um tribunal para ser acusado. Então, e o outro, né? O Hitler tinha muito poder, eu preciso de um bode expiatório. Eichmann, ele é o bode expiatório que foi utilizado pelo nazismo para poder carregar a culpa da morte e desses acontecimentos que nós estamos aqui debatendo hoje. Então, todos na Alemanha que colocaram Hitler no poder tinham as mãos sujas de sangue. Mas nós não podemos levar essa sociedade toda para o tribunal. Colocamos Eichmann ali, então, para continuar a manter o mal presente, né? E aí, a história da Alemanha, nós continuamos presenciando essa história no mundo. Não é no Brasil, é vários lugares do mundo inteiro. Então, o mal, para começar a construir a ideia do mal aqui, ele é algo que nos impacta. Então, a primeira coisa, no primeiro instante o mal nos impacta, só que depois, infelizmente, depois o André e a Catarina poderiam falar melhor sobre isso, dentro da psicologia, nós nos acostumamos com o mal. Infelizmente, quando alguém morre de uma doença, a gente fica comovido, que é uma coisa humana, né, extremamente normal. Mas se todo dia morre alguém, isso vai se tornando muito simples, muito trivial. Ou como diz a Hannah Arendt, é um mecanismo de defesa também. Você acaba até amortecendo como um mecanismo de defesa contra aquilo, algumas pessoas, né? Uhum. Vai se tornando banal, como a Arendt vai dizer lá na banalidade do mal. Pegando do ponto de vista aí, pegando essa questão aí das vítimas da Covid, todo dia, quando eu lembro de vezes que caiu o avião, que todo mundo ficava horrorizado durante semanas. Agora, nesse momento, que já foi mais, é como se caísse 3 aviões por dia. E ninguém se comove mais. Aquilo se torna, como o André falou, é uma questão muito de defesa, né? Você, de alguma forma,
cria um mecanismo para você não se afetar tanto com isso. E uma coisa que eles trazem muito, a questão que aconteceu na época, que é até uma questão que eu vou colocar para o André depois também, dentro de um contexto aqui, é que aquilo se tornou tão normal, era tão normal matar naquela época, que as pessoas não ficavam mais horrorizadas, as pessoas não se incomodavam mais com aquilo que estava acontecendo todos os dias, né? E isso era qualquer pessoa. Então, o que eu acho que aconteceu na Alemanha foi muito isso, e eu acho que não só na Alemanha, mas hoje em dia muitas coisas vêm acontecendo, das pessoas chegarem ao cúmulo de dizer, por exemplo, que na época da ditadura morreram poucos, deveriam ter sido outras pessoas assassinadas porque elas mereciam, ou então ver uma pessoa, um rapaz de 17 anos amarrado num poste sendo linchado, e outra chega e fala assim, tá com pena, leva para você. Então, elas criam uma insensibilidade, né? Uma falta desse pensamento mais sofisticado, né? Desse alargamento de consciência, como a Ana Arendt fala, para ela se proteger Algumas pessoas querem se proteger, outras elas querem entrar nessa massa de pessoas mesmo, né? Porque eu não posso destoar daquela outra que está falando isso, eu tenho que ser coerente com o que o meu grupo pensa, né, André? Eu tenho que ser coerente com aquela pessoa que está falando aquilo ali, e eu não posso falar diferente dela. Pois quando você disse, morre todos os dias, e aí na pandemia chegamos ao ápice de 3.000 mortes ou mais por dia, anestesiamos a sensibilidade, né? E o pior não é isso. O pior é que quando as barragens de Minas, Mariana e Brumadinho desabaram, quando o avião da Chapecó caiu, o Brasil parou. Mas quando morreu 3.000 pessoas por dia no Brasil, os brasileiros queriam continuar a vida normal. Vejam que o fruto, inclusive, de um discurso, ou da falta de um discurso de alguém que debocha, inclusive, das pessoas. Debocha imitando as pessoas morrerem com falta de ar, fazendo deboches assim da morte, deixando ela mais banal ainda, como se, bom, nossas mãos parecem estar sujas, mas isso não é um problema nosso, né? Então, e isso me lembra também isso que você está falando, Thiago e Catarina, a questão das pessoas, o que é verdade, né? Lembrando do Nietzsche aí e tal, né? Daquelas pessoas que até hoje, cada vez esse número está reduzindo mais, mas quer dizer assim, não, mas ele é meio tosco, mas sabe, igual aquele avô meio tosco, meio bronco, meio ignorante, a gente tem que deixar isso meio de lado. Me parece muito o cara lá que ficou dirigindo o ônibus, né? Não, mas sabe, deixa ele tem boas intenções, mas ele só é meio bronco, sabe? Ele é meio estúpido, então, mas ele tem boas intenções. Então é uma forma de você quebrar a realidade. Um dos mecanismos que nós estudamos em PNL, que é a pré-agitação verbal, nós quebramos crenças limitantes, e muitas vezes a gente usa alguns mecanismos, mas às vezes só pode ser usado de uma maneira complicada. Uma das formas de você quebrar uma crença limitante é dizer assim, você está irritado. Aí você pergunta assim, mas qual é a palavra exata no tempo que eu disse, na hora específica, que fez você ter essa interpretação específica? Ou seja, eu vou quebrando tanto a coisa em pedaços que aí eu tiro o poder daquilo. E muita gente faz isso nessa história. Vai quebrando tanto em pedaços. Não, mas qual é a palavra que ele disse exatamente? Né, que de repente deu essa impressão. Né, o que você viu o que mais as pessoas que apoiam o Bolsonaro dizem? Que tudo é fora de contexto. Tudo fora de contexto. Ele não quis dizer, sabe, alguém pegou ele numa hora, aí pegou aquela frase, e às vezes não, a gravação está do início ao fim, né, sem edição nenhuma. Não, mas é fora de contexto. É a mesma coisa, qual é a frase, qual é o pedacinho da coisa no momento lá que fez com que ele talvez passasse uma impressão, quem sabe, né? Uma outra questão que você falando disso de quebrar em pedacinhos é que já se colocou que a questão de fazer com que a coisa não apareça, né, vamos dizer, uma estratégia
dentro das pessoas que são totalitárias, de fazer com que a coisa não apareça tão grave, é dar tarefas específicas para pessoas específicas. Por exemplo, o Eichmann, ele era só uma pecinha dentro de um contexto. Aí tinha um outro que era o guarda lá do campo de concentração, tinha o outro que colocava as pessoas dentro do forno lá do crematório ou dentro da câmara de gás, aí tinha o outro que fazia isso. Então, quando você vai deixando tarefas bem picadinhas, né? Bem específicas para cada pessoa, de uma forma você não tem como responsabilizar ninguém. Você não pode dizer, isso que o Tiago, inclusive, falou, todas as pessoas e eu vou colocar todas as pessoas dentro de um tribunal. Então, qual é a responsabilidade de cada um dentro de alguma coisa que vai acontecer? E trazendo uma metáfora, eu vi um outro dia que eu gostei, eu achei bem interessante, que eu acho que se aplica bem nisso. Dentro de um jogo de futebol, tem a pessoa que vai lá e faz o gol. Mas para aquele gol aconteça, tem várias pessoas que foram passando a bola até chegar naquele atirador lá que fez o gol. Ele não fez o gol sozinho, ele não partiu de algum ponto e fez o gol sozinho. Teve outras pessoas que estavam incluídas dentro daquele processo ali que fizeram o gol acontecer. Então, quando eu vou colocando isso dentro de um sistema, né, que a gente vai dizer essa banalidade do mal, as coisas ficam sem poder, né? Um ministro faz isso, outro ministro faz aquilo. Vamos fazer alguma coisa assim, deixar a pandemia aí, enquanto as pessoas estão distraídas com a pandemia, a gente deixa a boiada passar, né? A gente deixa as coisas acontecerem. Aí é uma forma de não responsabilizar, né? O próprio Bolsonaro falou agora, eu não sou responsável pela Petrobras, não sou eu que sou o presidente da Petrobras, então eu não tenho responsabilidade sobre isso, ou então eu não tenho responsabilidade, eu não sou coveiro, não sou. Então, é uma forma de fazer um discurso que as pessoas acabem que elas vão diluindo, né? Os apoiadores, as pessoas que são mais conscientes conseguem enxergar o todo, né, André? Dentro desse ponto de vista aí das pessoas conseguirem enxergar um todo dentro de um processo, né? Elas poderem ter essa percepção desse todo. O que você acha disso, André? Eu penso que nós precisamos ter mais fóruns como esse, porque eu continuo cético em relação aos fundamentalistas terem uma crise de consciência e abrirem suas cabeças para poderem incluir o novo. Eu acho que a gente precisa de muitas pessoas demandando isso, né? Tipo, gerando pensamentos nas pessoas, porque aí sim essas pessoas vão ter que se reposicionar diante dessas coisas que estão acontecendo. Elas vão ser levadas a isso, porque vai ter um número grande de pessoas diferentes, né? Que têm pensamentos diferentes, tentando harmonizar que aconteça alguma coisa que fique bom para várias pessoas, e não só para um grupo específico. Então, mais do que nunca, nós precisamos. E você vê que toda vez que um governo autoritário entra no poder, o que é a primeira providência deles? É tirar a liberdade de expressão, é tirar tudo quanto é mecanismo das pessoas poderem se expressar, se falar, né, e tal, afastar, brigar com a imprensa livre, né, porque a imprensa livre levanta questionamentos e tal. Então, nós precisamos ter uma arena que inclua mesmo todo mundo, inclusive os fundamentalistas, que eles também têm o direito de dizer, de falar, de expressar suas ideias e tal, mas eles não vão ter uma força para poder implementar isso e varrer as outras coisas. Acho que é isso que é importante. Nós precisamos enfrentar a intolerância. Então, não tem esse papinho de que nós temos que ser tolerante com os intolerantes, nós temos que ser intolerantes com estes intolerantes, porque a intolerância deles provoca um mal social notório, né? Então, eu não posso ver a agressão ao outro, ao ser humano que está ali junto com a gente e ficar calado. Então, a pluralidade vai além. Primeiro que eu não deveria ter essa palavra, né? Tolerar o outro. Palavra forte, né? Estranha. Essa palavra nunca me desceu. Eu penso no respeito, né? Respeito o outro, que não sou eu, que eu não gosto de como ele é, mas eu falo assim, eu te tolero, né?
Mas é impossível, dentro da sociedade que nós vivemos, a gente talvez pensar um respeito tão idealizado assim, né? Então eu tolero, e por tolerar uma hora, eu sou intolerante e penso que eu posso dominar com tal intolerância, inclusive exterminar o diferente dentro da sociedade. Então eu preciso pensar a natureza humana. Eu estou no mundo em que eu não tenho todas as variáveis, como você bem disse, assim, não sei do que vai acontecer. Então, a única coisa que eu tenho é exatamente a existência aqui. O André pontuou isso em algum momento. Então, os valores. E uma coisa que nós colocamos desde o início, e o Lauro colocou lá na explicação, inclusive do canal, é o valor de política. Tudo passa pelas nossas mãos e passa pela política. Então, eu nunca vou encontrar uma sociedade que pensa unanimamente sobre alguma coisa e outra, e ainda bem que eu não encontro esta unanimidade, né? Eu acho que a unanimidade é até meio burra, assim. Já diria o Nelson Rodrigues, né? Toda unanimidade é burra, né? Burra, exatamente. Eu penso, é bom ter as diferenças. Inclusive, eu me sinto, diante do diferente, convidado a crescer, a pensar por uma outra visão, né? Então, a citação de Agostinho, neste caso, faz eu pensar que eu tenho sempre uma crise interna, e aqui eu estou falando com psicólogos também, olha, sempre uma crise interna. O que eu tornei para mim mesmo, né? O tempo todo eu fico questionando isso, o que eu estou fazendo? Então, a minha vontade, você perguntou, está atrelada à minha responsabilidade? Ou mais ainda, qual que é a minha responsabilidade no mundo? Veja que eu falei uma palavra. O André usou a palavra planeta, eu acho que em algum momento, eu estou falando aqui qual que é a minha responsabilidade no mundo, não estou falando qual é a minha responsabilidade no meu bairro, na minha cidade, no meu país, mas eu estou falando no mundo. O que acontece do outro lado do mundo interfere em toda a rede que nós estamos ligados. Então, isso é um tipo de uma inteligência ecológica também, exatamente, lembrei agora a palavra que o André utilizou, um tipo de inteligência ecológica, e eu tenho que ter sensibilidade não só com o cenário brasileiro, mas com o cenário mundial. Seja lá uma mulher que é violentada lá na África, lá por um machismo que faz aquela mutilação genital, que é uma coisa que já foi proibida, ainda bem, né? Mas para a mulher, não, se ela for estuprada, não dá prazer não sentir prazer, mas proporcionar prazer só para o marido, que é aquele que penetra, aquele que sente prazer, e a mulher vira um objeto, ou seja, a mulher já nem é gente, né? Ainda. Mulher está aparecendo no cenário mundial, aparecendo no cenário político, e a gente, numa sociedade extremamente caracterizada por um machismo, um patriarcado, a gente tenta eliminar. Isso é eliminação da pluralidade, eliminação da diversidade. É o que nós fizemos, inclusive, com a Dilma, não defendendo o panorama político, mas muito das pisadas que ela levou foi porque era mulher, e isso agride uma política machista e patriarcal de uma sociedade conservadora. E quando do outro lado do mundo a gente olha para a Alemanha e a gente não pensa assim. Mais uma vez, uma seletividade da forma de observar, né? Agora, talvez a Alemanha vai ser administrada por um homem, talvez a gente vai passar a repensar algumas questões com a questão de mulher. Então, a gente está lutando contra máximas morais o tempo todo. Ponto de vista que eu trago aqui. E a gente precisamos saber que essas máximas, elas vão e elas voltam de tempos em tempo, e elas não funcionam sempre da maneira que a gente pensa. É tão claro que ela não funciona que o próprio cristianismo, que traz essa máxima do amor, etc., que não pode matar, o Cristo foi morto da pior maneira possível e vendido, né? Vendido ainda de uma maneira, trocado por um bandido. Então, estamos matando as pessoas com a nossa omissão. Vou tentar fechar com uma ideia política e responder a pergunta do tema da live. Ou seja, pela falta de ação. Ação no conceito de Hannah Arendt. Ação, porque nós temos dentro da sociedade uma ideia de viver e sobreviver. Quando Hannah Arendt traz a palavra ação para o debate, ela está falando de uma atitude política, aprender política. Como que nós criamos os nossos filhos, nossos amigos, as pessoas em nossa sociedade? Quando é pequeno, a gente fala o quê? Quando você crescer,
Eu quero que você seja o quê? Médico, psicólogo, professor, engenheiro, mas a gente não anseia que eles sejam políticos, né? Vejam só que o problema, se nós precisamos elaborar intelectuais orgânicos e colocá-los lá no poder da política para que a nossa realidade seja transformada, a gente vai pelo caminho contrário, o caminho da conveniência de uma classe dominante que está na política e que os seus continuam sempre. Então, não pensar a política e não gostar dela não nos absolve de todos os males que acontecem por causa de alguns políticos, né? Então, a ignorância não me torna isento, me torna responsável, inclusive, pela falta de posicionamento, muitas vezes, em algumas instâncias. Por isso que a filosofia é importante. E o governo, ao contrário de incentivar pensamentos reflexivos, retira agora da grade, no novo ensino médio, né, que é uma das possibilidades de debate futuro aí, pensar o novo ensino médio, menos aulas de filosofia, sociologia, arte, reduz essas disciplinas, retira de algumas séries, porque eu quero uma sociedade que estude e trabalhe para o mercado, ou seja, para sobreviver, e não para modificar as estruturas. E aí, retomando a ideia de Eichmann, e fecho. Eichmann, então, ele não foi transparente. No pior das hipóteses, é horrível que eu vou dizer, né? Ele era normal. Ou seja, eu não conseguia sentir que estava agindo de uma maneira errada, e eu sequer sei onde eu estou errando. Uma das falas dele, né? Eu não sei onde o que eu estou fazendo. E quando uma pessoa não sabe que o que ela está fazendo prejudica o outro, essa pessoa não faz parte da gente, do povo que nós estamos inseridos. Ou seja, não se preocupa se alguém olha para mim, eu vivo ou morto, permaneço igual para essa pessoa não merecia estar no nosso meio. Então, o mal ainda está no nosso meio. E os valores são trocados muito rápido. As ideias que nós estamos assimilando aqui com o nazismo foram abandonadas também por conveniência, né? Então, uma frase famosa, contextualizada brasileira, pelo menos nós tiramos o PT. Né? Pelo menos nós tiramos a Dilma. A banalidade do mal está associada a um homem que é incapaz de pensar, e ela desafia a nossa humanidade o tempo todo. O que nos faz humanos é justamente essa capacidade de nós fazermos essas reflexões que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Então, as atitudes inofensivas de alguém que não vê o seu ato como errado, se eu colocar, não vê o seu ato como mal, não era estupidez, era um tipo de irreflexão. Então, para eu julgar o outro, eu tenho sempre que colocar na balança moralidade e legalidade. E a gente percebe que, em nome da moral, nós assassinamos a lei, nós transformamos a lei em algo extremamente conveniente para a nossa vantagem pessoal, o que já termina com a moral. E o argumento, é a última fala, a última ideia, o argumento que de uma ordem superior, né? Estou só obedecendo, deixa o homem trabalhar em paz, né? Se fizer alguma coisa errada, a gente tira. E aí dizer que não obedece ao Estado, agora essa aqui vai para a gente, né? Quem obedece, eu não obedeço ao Estado, eu só apoio. Obedecer e apoiar o Estado é a mesma coisa. Porque as pessoas que compactuaram lá com Hitler estão compactuando hoje ainda com outros Hitlers, possibilitando novos holocaustos, novas chacinas, novos genocídios. Obedecer, apoiar, e o fanatismo não nos favorece a pensar. Bom, eu acho que com essa... Então, já encaminhando para o nosso fim, né? Encaminhando para o fim dessa de hoje, eu queria adiantar para as pessoas que estão aqui e reiterar o convite para o Tiago e para o André, porque eu acho que esse tema é muito rico, eu acho que a gente ainda tem muito que falar sobre ele, eu acho que ele é meio inesgotável, e eu acho que cabe aqui também a gente trazer para essas pessoas, é um dos objetivos do programa, é trazer possíveis, né? O que é possível a gente fazer para construir esse novo mundo. Então, eu queria fazer uma proposta para daqui a um mês, né, que acho que cai dia 6 se não me engano, 6 de dezembro, a gente continuar esse debate nosso. Convido vocês a seguir a gente lá no YouTube e também no Spotify, né? Assim, eu tô correndo, não posso parar para assistir, então pelo menos ouve lá no Spotify, vai pelo podcast, você não precisa parar de fazer nada para curtir esse nosso debate, essa nossa
vontade de trazer assuntos que realmente precisam estar no nosso meio, né? A gente não pode se esconder mais. Então, convido vocês a seguir, né? Siga lá no YouTube, lá no Spotify, e curta aqui a nossa página no Facebook. As pessoas merecem saber, receber a ciência de uma forma mais leve, não fora da academia, fora de termos técnicos, de uma forma que sabe que não é baderna, né? Não é balbúrdia, mas é coisa séria e que leva a alguma reflexão que a gente pode utilizar na nossa vida, né? Eu queria agradecer muito ao André por você estar aqui, por você ter aceito esse convite, por esse debate que a gente está fazendo sobre essa coisa que é apaixonante, que é a psicologia, que é a programação neurolinguística, e eu sei que ele se dedica a isso apaixonadamente, assim como eu, né? E agradecer muito ao Tiago por essas reflexões filosóficas. Acho que a filosofia, às vezes, ela é tão banalizada, né? Ela é tão colocada como uma coisa de elite ou como alguma coisa de que a gente faz assim, só para poder passar tempo, e a filosofia está por trás de tudo que a gente faz, né? Assim como a política, a filosofia está atrás de todas as profissões que nós vamos levar, e o principal, ela está por trás da nossa vida. Então, eu queria agradecer muito, agradecer a vocês terem aceito o convite, agradecer a todas as pessoas que estão aqui com a gente hoje. A gente sabe quem vai estar do nosso lado na trincheira, né? Então, a gente sabe quem vai caminhar junto com a gente, os velhos, os antigos e os novos amigos que a gente vai fazendo. E é isso, então fica aqui o convite para que no próximo dia 6 vocês venham, para que as pessoas que assistirem esse programa na gravação, no YouTube também, já tem esse convite, compartilhar esse vídeo para que as pessoas peguem a primeira parte do que vai fazer e venham e tragam outras pessoas. E é isso. Obrigada a todos vocês, obrigado, boa noite a todo mundo.